Fala, criminalistas! Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa do nosso Fala Criminalista, né? Trazendo os bastidores da advocacia criminal. Toda semana a gente tenta, busca fazer esse encontro para que nós possamos tratar aqui de aspectos relacionados à advocacia criminal, direito penal, processual penal e legislação extravagante. E a gente vem abordando aí ao longo das sextas-feiras, temas relacionados ao direito penal. Dessa vez nós estamos fazendo o nosso encontro no sábado, porque ontem eu estive viajando para poder resolver algumas questões relacionadas ao escritório. E hoje eu decidi fazer essa live hoje para falar sobre um tema importantíssimo, que é um tema que muitos advogados não têm um domínio, sobre essa temática, até porque é algo também que ainda está num processo de estudo, de aprofundamento, que é a responsabilidade criminal da pessoa jurídica. A temática de hoje é tratar a responsabilidade criminal da pessoa jurídica a partir de um julgado. Esse julgado é um julgado bem interessante, que é o RESP de número 1.977.172. RESP 1.977.172. A gente vai fazer hoje a abordagem da responsabilidade da pessoa jurídica a partir desse julgado. E a gente vai tratar sobre incorporação, a gente vai tratar sobre prescrição à luz da responsabilidade da pessoa jurídica. E como eu havia dito, quando a gente fala de responsabilidade da pessoa jurídica, é um tema ainda que está em um processo de aprofundamento, principalmente aqui no Brasil. A gente tem pouca legislação ainda sobre isso, positivada no ordenamento jurídico. Muitos autores, eu fazendo a minha pós na PUC, e muitos autores têm estudado, têm aprofundado sobre essa temática da responsabilidade da pessoa jurídica, da responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Então, há muitas divergências. As próprias cortes superiores, elas têm uma divergência de entendimento, em que consiste e até onde vai, os limites dessa responsabilidade criminal da pessoa jurídica. E hoje eu vou abordar esses limites da responsabilidade criminal da pessoa jurídica a partir desse julgado do RESP 1.977.172. E para a gente poder, antes de falar sobre o julgado, propriamente sobre o julgado, eu queria trazer algumas considerações sobre essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica, principalmente quanto à sua previsão legal. A gente tem, na Constituição Federal, o artigo 173, parágrafo 5º, que ele trata sobre a possibilidade de lei que venha a disciplinar a responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. Então, nós temos aqui previsto na Constituição, no artigo 173, parágrafo 5º, a possibilidade da existência de uma lei que venha tratar sobre a responsabilidade da pessoa jurídica a partir dos fatos relacionados a crimes contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. O problema é que não existe esta legislação relacionada a essa responsabilidade da PJ
no que diz respeito aos crimes cometidos contra a ordem econômica, financeira e a economia popular. Não existe. O que existe é, hoje, a previsão da responsabilidade jurídica, da responsabilidade criminal da pessoa jurídica nos crimes contra o meio ambiente. Os crimes praticados contra o meio ambiente, é essa a responsabilidade que hoje nós temos da pessoa jurídica, apesar de existir um estudo, né, que se aprofunda cada vez mais para ampliar o rol, né, de condutas que podem ser atribuídas à pessoa jurídica, né, com reflexo no direito penal, mas hoje, de fato, o que existe é essa responsabilidade da pessoa jurídica no âmbito criminal voltada aos crimes praticados contra o meio ambiente. A gente tem a previsão do artigo 173, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, que possibilita a existência de uma lei que venha tratar essa responsabilidade jurídica da pessoa, essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica contra, nos crimes contra a ordem econômica, financeira e a economia popular, mas infelizmente ainda hoje não dispomos de uma legislação infraconstitucional que regulamente, que discipline a presente matéria. E aí o que a gente vai tratar sobre essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica a partir dos crimes, né, praticados contra o meio ambiente, né, previsto lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Hoje é o crime que a pessoa jurídica pode ser processada, é o crime contra o meio ambiente. Nesse caso específico, gente, no recurso especial de número 1.977.172, bom dia a todos aí que nos acompanham, nós temos uma situação bem interessante. O que acontece? Uma pessoa jurídica, ela foi incorporada por outra pessoa jurídica. Então, duas pessoas jurídicas, das quais uma incorporou a outra, né? Essa pessoa jurídica passou a ser parte de uma segunda pessoa jurídica. Houve o que a gente chama de incorporação de uma pessoa jurídica em outra. E aí, dentro de um cenário empresarial, né? Dentro de um cenário empresarial, nós temos as consequências desta incorporação. No momento em que uma pessoa jurídica ela incorpora outra pessoa jurídica, nós temos as consequências jurídicas para essa incorporação. E aí as consequências no âmbito empresarial e no âmbito civil, né? Que aí ela acaba incorporando responsabilidades relacionadas muitas vezes a determinados pagamentos, né? Créditos de natureza contratual. Então essa responsabilidade ela passa à pessoa jurídica que incorporou essa primeira pessoa jurídica. Então, a gente tem uma situação neste RESP em que uma pessoa jurídica incorporou outra pessoa jurídica. E aí, nesse caso, nós temos as consequências desta responsabilidade no âmbito empresarial. E aí, no âmbito criminal, existe esta transferência de responsabilidade. E nesse julgado, gente, é um julgado muito interessante. E eu vejo aqui como a advocacia, como os advogados e advogadas buscam soluções para determinadas situações que muitas vezes não é algo que é tão claro, não é tão visível.
E nesse caso específico, uma pessoa jurídica incorporou a outra pessoa jurídica, uma primeira pessoa jurídica, só que esta pessoa, primeira pessoa jurídica, respondia, na verdade, tinha cometido, certo, um crime ambiental. Tinha cometido um crime ambiental. E nesse caso, né, onde esta primeira pessoa jurídica que cometeu um crime ambiental, que é incorporado por esta segunda pessoa jurídica, acabou incorporando, ela passa a ser responsabilizada pelo crime ambiental cometido pela primeira pessoa jurídica, ou seja, a partir do momento em que há uma incorporação de uma pessoa jurídica em outra, esta responsabilidade pela prática do crime ambiental praticado pela pessoa jurídica incorporada, ela transfere, ela se transmite à pessoa jurídica incorporadora. Esse é o grande questionamento. E é algo interessante porque a gente não está acostumado a lidar com situações dessa natureza, né? Por quê? Porque no aspecto empresarial, o fato de haver uma incorporação, há uma sucessão, né, de direitos e obrigações compatíveis com a natureza da incorporação, né? Há uma sucessão desses direitos, né, e obrigações compatíveis com a natureza da incorporação. Por exemplo, a responsabilidade civil por indenizar danos, indenizar terceiros afetados por atos ilícitos. Vamos lá. A primeira pessoa jurídica, que é a incorporada, ela cometeu ali algum ato ilícito e ela vem sofrendo um processo de natureza civil. No caso, os créditos ali ou aquele valor advindo daquele processo de natureza civil, ela se transmite para a responsabilidade da empresa, que é a incorporadora, da pessoa jurídica que é a incorporadora. Sim, há uma transmissão dos créditos trabalhistas, enfim, há essa transmissão de responsabilidade. Um abraço aqui para minha prima, Saminha. Há uma transmissão dessa responsabilidade. Agora, na esfera criminal, e aí surge a questão. A empresa, a pessoa jurídica incorporada, havia cometido um crime praticado contra o meio ambiente. Ela acabou despejando esses resíduos sólidos no meio ambiente e por conta disso, né, em razão dela ter levado resíduos sólidos para o meio ambiente, ela acabou sendo responsabilizada criminalmente. Uma empresa agrícola foi a ela imputada o crime previsto lá no artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei 9.605, que é a lei que trata sobre os crimes ambientais. Ela teria descartado resíduos sólidos, né? E aí, nesse caso, essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica incorporada se transfere para a pessoa jurídica incorporadora. Já ia perguntar sobre algum caso para... Pronto, é exatamente o caso desse julgado, né? Esse julgado em que nós temos a pessoa jurídica incorporada, a que deixa de existir, e a gente tem a pessoa jurídica incorporadora, que recebe essa pessoa jurídica incorporada, né? E aí, nesse caso específico, quanto à responsabilidade empresarial, às obrigações e direitos, não há dúvida que há uma transmissão em razão da incorporação. Mas, em relação
a responsabilidade penal, criminal, no âmbito da incorporação existe, né? Havendo incorporação da pessoa jurídica, há uma transmissão da responsabilidade criminal? É esse o grande questionamento trazido nesse julgado no RESP, né, no RESP 1.977.172. Quem puder colocar aí, RESP 1.977.172. Esse é o julgado que a gente vai tratar daqui a pouco para a gente entender a responsabilidade da pessoa jurídica a partir da incorporação. Existe essa responsabilidade? E esse caso, ele foi levado ao Superior Tribunal de Justiça e foi julgado esse RESP pelo Superior Tribunal de Justiça, em que eles entenderam que não há a transmissão da responsabilidade da pessoa jurídica de forma criminal quando estamos diante de uma incorporação. Não se transmite. Osés, e quais são os argumentos utilizados? Porque foi uma decisão, certo? Foi um julgamento em que eles não admitiram essa responsabilidade, mas isso aconteceu de forma divergente, por maioria, né? Para vocês terem ideia, por um voto, essa tese ela saiu vencedora. Vocês entenderem? Então nós tivemos 4 ministros que votaram contra, na verdade, a favor, né, de que houvesse essa transmissão da responsabilidade jurídica, da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, e nós tivemos 5 ministros que votaram contra essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica nas hipóteses de incorporação. Então, foi um julgado que a maioria se deu por um voto, ou seja, uma divergência acirrada no julgamento desse RESP. E, Osés, quais foram os argumentos utilizados, né, pela defesa para que esta responsabilidade criminal da pessoa jurídica incorporada ela não fosse transmitida para a pessoa jurídica incorporadora? Primeiro, o princípio da intranscendência da pena, né? Lembram do princípio da intranscendência da pena, onde a pena ela não pode passar da pessoa, né, daquele indivíduo que comete o crime, ela não pode passar. Aquele indivíduo que comete o crime, ele é responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Eu não posso transferir essa responsabilidade para uma outra pessoa. Um exemplo mais fácil de se entender. Eu posso transferir a responsabilidade criminal de um filho para o pai, ou de um herdeiro, né, para aquela pessoa que deixou a herança? Não posso. A responsabilidade criminal ela está relacionada ao indivíduo que é responsável, que comete aquele crime. A Joana Dark está perguntando 162 ou 172? 172. 172. Deixa eu só colocar aqui se o Anthony colocou errado. Na verdade é 1 milhão, deixa eu só colocar aqui, 977.172 do Paraná. Deixa eu colocar aqui. Do Paraná. Esse é o julgado. 1.977.172 do Paraná. É um julgado brilhante, gente. Uma aula
porque está relacionada à responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade criminal da pessoa jurídica, está relacionada ao Instituto da Incorporação, quais as consequências dessa incorporação e também relacionado à prescrição. E vejo, nessa situação específica, o entendimento que se tinha lá na origem era de que o fato da empresa ter incorporado o outro, ela recebe essas responsabilidades de natureza civil, como também de natureza criminal. E o STJ manifestou o entendimento que não há a transmissão desta responsabilidade, da obrigação, da responsabilidade criminal para a pessoa jurídica incorporadora. Por quê? Porque aí estaríamos ofendendo o princípio da intranscendência da pena. A pena ela não pode passar da pessoa que comete o crime, né? Ou seja, a responsabilidade é daquele indivíduo. E trazendo para o contexto da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, em respeito a esse princípio da intranscendência da pena previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, também se deve aplicar às pessoas jurídicas. Então, essa responsabilidade, esse princípio da intranscendência da pena, que impede que a responsabilidade da pessoa física, de uma pessoa física, seja transmitido a outra, ou seja, ninguém pode pagar pelo erro de outra pessoa criminalmente, esse mesmo entendimento deve-se aplicar à pessoa jurídica. E a partir desse princípio da intranscendência da pena que o STJ entendeu que a pessoa jurídica que incorpora outra, ela não deve ser responsabilizada criminalmente pelos atos praticados pela pessoa jurídica incorporada. Esse foi o entendimento firmado. E, consequentemente, quando a pessoa jurídica ela é incorporada, ela deixa de existir. É como se nós tivéssemos diante da morte para a pessoa física. A pessoa física, uma das causas de extinção da punibilidade da pessoa física não é a morte? Quando, em relação à pessoa jurídica, quando há a incorporação de uma pessoa jurídica pela outra, é como se essa pessoa jurídica incorporada, ela morresse, ela deixasse de existir. E aí eles fazem um paralelo ao que acontece com a pessoa física. A morte da pessoa física tem como consequência a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código Penal, a morte do réu. Então, se o réu morreu dentro da pessoa, em relação à pessoa física, há uma extinção da punibilidade, trazendo para a pessoa jurídica a incorporação da pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa jurídica incorpora outra, essa pessoa jurídica incorporada, ela deixa de existir. E isso se equivaleria à morte da pessoa jurídica. E, consequentemente, estaríamos diante de uma extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 1. Olha a interpretação, gente. A que ponto o advogado da empresa chegou? Ou seja, totalmente inovador. Foi o que ele fez. Ele pegou aquele caso em que a pessoa jurídica estava sendo responsabilizada criminalmente pelo um crime ambiental cometido pela pessoa jurídica incorporada. Então, nós estamos diante, primeiro, de uma relação jurídica entre duas pessoas jurídicas que uma incorpora a outra. Pronto.
a incorporação de uma pessoa jurídica pela outra. Quais as consequências disso? E aí a gente já explicou. Existem consequências no campo empresarial, no campo civil, trabalhista. Há uma sucessão de direitos e obrigações a essa pessoa jurídica incorporadora. Então, essas obrigações da empresa, da pessoa jurídica incorporada, elas se transmitem ou vão para a pessoa jurídica incorporadora. Isso é fato. Isso é inquestionável. O grande problema é a responsabilidade criminal também se transfere. Essa responsabilidade criminal também se transfere. E aí foi o que aconteceu nesse caso do RESP que eu acabei. O sujeito, uma empresa que havia incorporado outra, passou a responder criminalmente pelo ato praticado pelaquela primeira pessoa jurídica, a pessoa jurídica que foi incorporada. E aí, há essa transmissão, há essa responsabilidade da empresa incorporadora em trazer para dentro dela uma empresa jurídica que havia cometido um crime contra o meio ambiente, um crime ambiental. E a questão foi essa. O advogado, diante de uma situação como essa, foi que ele pensou: olha, a incorporação da pessoa jurídica, ela ocasiona a extinção da pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica incorporada, ela deixa de existir, né? Ela deixa de existir. E aí, se ela deixa de existir, nós estaríamos diante da morte da pessoa jurídica. E fazendo um paralelo com a pessoa física, a morte da pessoa física vai implicar na extinção da punibilidade. E se a morte da pessoa física implica na extinção da punibilidade a partir do artigo 107.1 do Código Penal, o mesmo raciocínio deveria ser aplicado à pessoa jurídica quando estivermos diante de uma incorporação, onde aquela pessoa jurídica, ao ser incorporada, ela deixa de existir. E ali é como se estivéssemos diante da morte da pessoa jurídica. E esta responsabilidade criminal da pessoa jurídica incorporada, ela não se transfere para a pessoa jurídica incorporadora, porque houve ali a extinção da punibilidade em razão da incorporação, pelo fato da pessoa jurídica incorporada deixar de existir. Cara, magnífico esse entendimento, né? Porque é algo que, se você for olhar nos livros de direito, você não consegue uma solução jurídica para isso. Não é algo tão simples de se entender, né? Talvez seja fácil depois que a gente lida com um caso concreto, depois que a gente vai estudar, depois que a gente vai se inteirar do que de fato aconteceu. Mas quando a gente não tem uma situação, uma hipótese como essa, você despertar em você uma visão em que você consegue relacionar a pessoa física, a pessoa jurídica, o que é que causa a extinção de punibilidade da pessoa física, que é a morte, também causa a extinção de punibilidade da pessoa jurídica, que é a incorporação. E já que a incorporação é como se houvesse a morte da pessoa física, essa extinção também teria ocorrido na pessoa jurídica. Então, raciocínio brilhante, magnífico. Tanto é que chegou ao Superior Tribunal de Justiça
E nesse recurso especial foi decidido por maioria, e uma maioria apertada, em que a responsabilidade da pessoa jurídica incorporada, ela não se transmite para a pessoa jurídica incorporadora, porque ali é como se houvesse a morte da pessoa jurídica. E, consequentemente, estaríamos diante da extinção da punibilidade na hipótese do artigo 107, inciso 1 do Código Penal. E aí, gente, qual o argumento utilizado, né? Como eu já falei, o princípio da intranscendência da pena. A pena não pode se transmitir de uma pessoa para outra. E, logicamente, quando eu vejo e entendo que esse princípio da intranscendência é aplicado quando se fala da pessoa física, né, algo inquestionável, é um princípio constitucional, né, um direito fundamental que está ali na Constituição Federal, no artigo 5º, cláusula pétrea, esse mesmo raciocínio é aplicado quando se fala da pessoa jurídica. E, consequentemente, esse princípio da intranscendência da pena impede que haja uma transmissão da responsabilidade da pessoa jurídica de uma para outra quando estamos diante da incorporação. Gente, brilhante, brilhante, brilhante esse argumento, né? Esse fundamento utilizado pelo advogado. Nunca havíamos se deparado com situações como essa, e o advogado foi fazer uma reflexão sobre isso e, ao mesmo tempo, ele associou essa responsabilidade da pessoa física, no caso, não se transmite a outra pessoa física, essa responsabilidade criminal, da mesma forma, não se transmitiria da pessoa jurídica. E a incorporação, como seria, no caso, a pessoa jurídica incorporada deixaria de existir, não haveria essa transmissão de responsabilidade. E aí, nesse julgado, começou-se a se discutir sobre isso. E eu quero trazer para vocês os entendimentos, né, firmados aqui, tanto pelos ministros que entenderam que essa responsabilidade não existe, como os que entenderam que a responsabilidade continua, né? A responsabilidade criminal da pessoa jurídica incorporada é transmitida à pessoa jurídica incorporadora. E aí, gente, por um voto foi reconhecido que não há essa responsabilidade, essa transmissão de responsabilidade da pessoa jurídica. A corrente, os ministros que entendem, né, que se valem da corrente, que entendem que há, na verdade, essa transmissão, eles entendem o seguinte: eles entendem que, se pensarmos que não há, é uma grande forma, assim, uma forma de tirar a responsabilidade da pessoa jurídica. E há situações em que a pessoa jurídica ela pode se utilizar da incorporação para se eximir da sua responsabilidade criminal. Então, imagine a seguinte situação: pessoa jurídica respondendo a um crime ambiental, né, um crime grave, com um impacto significativo no meio ambiente. E aí o que ele faz? Ele pega, né, e alega uma incorporação. Uma outra pessoa jurídica vem e incorpora essa pessoa jurídica que praticou aquele crime ambiental. E o que a gente vai ter como consequência? A extinção
da punibilidade dessa pessoa jurídica incorporada em razão de ter sido, na verdade, ter sido incorporada, né? Incorporada por outra pessoa jurídica. Então, se essa tese, né, realmente, porque ainda está em discussão no Supremo, esse caso foi levado ainda para o Supremo, se essa tese for mantida, eles entendem que haveria aí uma possibilidade da existência de uma fraude de incorporação para evitar essa condenação penal. Então, olha, tem a pessoa jurídica que está respondendo por um crime ambiental, um crime grave, né? Um grande impacto no meio ambiente. Então, o que eles fazem? Criam uma incorporação para que haja a extinção dessa pessoa jurídica incorporada e, consequentemente, as consequências criminais deixem de existir, né? Então, haveria ali uma possibilidade de fraude, né, a partir do momento em que há essa incorporação. E aí eles entendem que essa incorporação pode ser utilizada como um mecanismo para retirar da pessoa jurídica a responsabilidade criminal de ter praticado um crime contra o meio ambiente. Olha, a pessoa jurídica cometeu um crime contra o meio ambiente. Então, para ela deixar de responder a esse processo criminal, eles vão ali criar uma espécie de incorporação por outra empresa para que essa responsabilidade criminal deixe de existir a partir do momento em que a pessoa jurídica que cometeu o crime, ela é incorporada. Pode acontecer isso. E aí, gente, isso vai trazer um problema grande. Por quê? Porque muito possivelmente vão se discutir, né? Vão se discutir, se essa tese continuar, muito possivelmente vão se discutir. Primeiro, quando aconteceu essa incorporação? Essa incorporação, ela foi antes da existência do processo ou foi depois que o processo já se iniciou, né? Então, são questões que as cortes superiores vão acabar tendo que delimitar, discutir. Por quê? Porque simplesmente uma pessoa jurídica que cometeu um crime, que está respondendo a um determinado processo pelo crime praticado, ela pode muito bem se valer da incorporação para poder justificar a extinção da punibilidade e não vai ter nenhuma consequência no âmbito criminal. Poderia muito bem fazer isso, ou seja, uma espécie de fraude. A linha contrária a isso, os ministros que divergiram, né, do entendimento que ao final prevaleceu, eles entendem exatamente isso. Olha, isso daí pode ensejar fraude a partir do momento em que a pessoa jurídica, identificando a possibilidade de uma condenação, ela vai, de alguma forma, alegar uma incorporação para que essa pena deixe de existir, para que haja aí uma extinção da punibilidade. E isso seria muito perigoso, porque de uma certa forma poderia implicar em um artifício utilizado nesse cenário para eximir a pessoa jurídica da sua responsabilidade criminal. E aí eles trazem esse entendimento, certo? Eles trazem esse entendimento. Só que o entendimento que prevaleceu foi exatamente o entendimento de que essa responsabilidade não se transmite. E aí os ministros que entenderam que essa responsabilidade criminal não se transmite, eles dizem o seguinte, que o Estado deve comprovar se houve ou não a fraude na incorporação para evitar a condenação penal. Ou seja, houve
a incorporação, se isso foi uma fraude para evitar que a pessoa jurídica incorporada se responsabilize pelos atos praticados, o Estado teria que mostrar, teria que demonstrar e comprovar que essa fraude existiu, ou seja, que a incorporação da pessoa jurídica se tratou de uma fraude para eximi-la da sua responsabilidade criminal. Gente, e logo nós teremos uma legislação abrangente quanto a essa responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Por enquanto, nós temos a responsabilidade criminal da pessoa jurídica no campo dos crimes ambientais. Mas logo já existe tramitação no Congresso sobre a responsabilidade da pessoa jurídica em outros crimes, além dos crimes ambientais. Crimes contra a ordem financeira, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a economia popular. Então, logo nós teremos uma legislação que vai versar sobre isso, né? E assim, Zé, não são crimes que nós advogados costumamos atuar, costumamos trabalhar, né? É algo distante da minha realidade. Se é distante, eu posso te garantir, é por enquanto. É por enquanto. Porque hoje está cada vez mais comum a prática dos crimes da pessoa jurídica, a prática dos crimes. Meu amigo Marcos Costa, grande colega de faculdade, as causas das pessoas, no caso, as hipóteses, né, em que a pessoa jurídica ela vem sendo responsabilizada pelos crimes ambientais. E já tem advogado especialista nisso. Isso é um nicho que o advogado criminalista ele pode escolher e pode atuar de uma maneira específica, né? De uma maneira em que você possa atuar com especialidade. Então, se você é advogada criminalista, fique atento a essa temática da responsabilização criminal da pessoa jurídica. Estou trazendo para vocês aqui um caso prático, um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutiu se há responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de incorporação, né? Se há essa responsabilidade. E aí eu trouxe para vocês qual foi o entendimento que prevaleceu na corte de que não há, né? Eu trouxe para vocês qual foi o argumento utilizado pelos ministros, que seria a ofensa ao princípio da intranscendência da pena. Uma pena não pode ser transmitida para outra, né? E na pessoa física não pode, e logicamente na pessoa jurídica também não poderia, certo? E que esta incorporação ela se refere tão somente à sucessão de direitos e deveres no campo empresarial. Doutora Joana D'Arc, muito bom ter a participação de todos vocês, gente. É um tema brilhante. Quando eu me deparei com esse tema, eu cuidei de estudar sobre isso e fiz questão de trazer aqui no nosso Fala Criminalista para que esse tema desperte em vocês um interesse em se aprofundar e, quem sabe, criar uma advocacia criminal voltada para a atuação em casos envolvendo crimes praticados pela pessoa jurídica. É um outro nível, é uma outra realidade, né? É um outro modo, né? É uma outra forma de advogar, mas pode ter certeza,
Se é para mim, também é para você, é para todos nós. E nós precisamos estar atentos e estudar sobre essa temática, porque vai ser cada vez comum nos depararmos com situações, com hipóteses em que vai chegar ao teu escritório empresários em que as suas pessoas jurídicas foram ou estão sendo denunciados por crimes, né? E aí, você vai estar preparado para atuar em relação a isso? Se houver uma hipótese, uma situação e um caso concreto em que a pessoa jurídica daquele indivíduo que te procura foi incorporada por uma outra pessoa jurídica, você vai saber e vai poder aplicar o julgado deste RESP que nós tratamos no encontro de hoje. Você já vai partir na frente, você já vai ter uma ideia, né, do que pode ser feito, né, do que vai ser feito a título da atuação como defesa. E eu espero que o nosso encontro de hoje seja um start, né, seja um início para que nós possamos trabalhar e verticalizar a compreensão do tema da responsabilidade da pessoa jurídica criminal, da responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Meu amigo William, muito bom, William, muito bom que vocês tenham gostado, as pessoas que entraram posteriormente quiserem, né? Essa live, ela vai ficar lá gravada no nosso canal e depois, se vocês puderem, quiserem, principalmente compartilhar com outras pessoas para que vocês possam levar o conhecimento a outras pessoas e fazer a diferença na vida, né, do próximo. Então, gente, por hoje é só. Agradeço a todos que estiveram aqui até agora compartilhando, né, dessa nossa live. Muito bacana aí ter o feedback de vocês. Tenho recebido muito feedback das nossas lives e tenho aprendido demais. Eu acho que quem mais aprende sou eu, porque eu tenho que estudar. E teve um caso de uma live que eu fiz uns stories, né, e depois eu vou até trazer esse caso em uma live, né, um caso prático, totalmente prático, em que a gente conseguiu o trancamento do processo no Superior Tribunal de Justiça em sede de um agravo regimental, né? No juízo de retratação e um agravo regimental, nós conseguimos o trancamento do processo de um indivíduo que foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas. E nesse caso específico, eu me utilizei de um estudo que eu fiz para live, né, para o nosso encontro no Fala Criminalista, que é exatamente o recurso extraordinário que fixou, né, a tese lá sobre a posse de droga, de maconha para uso próprio, né? Quais os critérios que o Supremo definiu, e aí vem a questão de quantidade, dentre outros critérios. E eu peguei esse conhecimento, esse estudo que eu fiz, aplicado a esse recurso e trouxe para a realidade do escritório, um caso concreto do escritório, em que o sujeito foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, ele no interior da unidade prisional, foi flagranteado e preso, né? Novamente já estava preso pelo crime de tráfico, e nós conseguimos reverter isso no STJ contra a decisão que recebeu a denúncia. Olha aí, gente, contra a decisão que recebeu a denúncia. E isso vai ser tema para nas nossas próximas lives aí, eu vou trazer isso, tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de todos, né? Espero que tenham gostado. Compartilhem, encaminhem para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso
esse material, né? O tema dessa live, muito bacana, diferente essa live, temática totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado a estudar e a assistir, muito específico, muito nichado, e eu tenho certeza que vai ser muito importante aí para a atuação profissional de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e aproveite aí o final de semana para descansar. Tudo de bom.